Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. Lá, 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 Bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde para quem vai assistir à tarde e boa noite para quem vai assistir à noite. Hoje eu vou começar o meu vídeo de um jeito diferente. Vou começar falando sobre essa data comemorativa que estamos passando. Talvez a data comemorativa mais importante do calendário cristão. E em todos os meus 30 anos de vida, essa é a primeira vez com que eu passo essa data tendo que me isolar de todos. Na verdade, todos nós estamos nos isolando de todos. Uma data que celebra o amor que Cristo teve por nós. Uma data que celebra a sua ressurreição, após ter dado sua vida por nós. Como celebrar o amor de Cristo em uma data assim, estando isolados? É complicado, mas nós não podemos ver só o lado negativo. Vamos olhar pelo lado positivo também. As famílias jamais estiveram tão unidas igual estão. Os pais estão ajudando seus filhos nas tarefas escolares. Estão podendo brincar mais com seus filhos, acompanhar o desenvolvimento de cada um. Provavelmente, os pais estão conseguindo descobrir coisas de seus filhos que eles não tinham descoberto ainda. Se a gente for falar entre o próprio casal, o marido está descobrindo mais coisas de sua esposa, a esposa descobrindo mais coisas do seu marido. A união e a interação entre eles está ficando cada vez maior. Tudo por causa desse período de isolamento em que estamos vivendo. Pensar no próximo virou algo quase que comum. As pessoas estão se unindo para ajudar quem não pode comprar comida para si. As pessoas estão se unindo para ajudar aqueles que estão saindo mais prejudicados com o isolamento. O lado bom dessa pandemia que devemos tirar são exatamente esses. O amor que Cristo nos ensinou está sendo praticado de maneira mais forte do que nós já vimos em todos esses tempos. Fiquem calmos, Jesus ressuscitou e está olhando por nós. Em breve essa pandemia irá acabar e todos nós poderemos retomar as nossas vidas de volta. Enquanto isso não acontece, vamos lá de videoaula. Vamos então iniciar nossa aula corrigindo algumas atividades sobre trigonometria no ciclo, que servirá como um complemento do vídeo anterior. Nós temos aqui 3 questões e eu vou colocar na tela para vocês o enunciado de cada uma, para que vocês consigam acompanhar o raciocínio e a resolução do problema. Vamos lá à primeira questão? Como vocês puderam observar aí no enunciado do problema, nós temos aqui um círculo trigonométrico e uma reta AB que representa o diâmetro desse círculo. Ou seja, ela pega em 2 extremidades do círculo e passa pelo centro dele, pelo ponto de origem. Juntamente com essa reta AB, o autor colocou para vocês aí um ângulo beta que mede 150 graus. Esse ângulo beta está partindo exatamente do eixo central, observem aqui. Ou seja, ele começa em 0 graus. Isso facilita bastante a nossa conta.
Ele pergunta para vocês qual é o valor do seno do ângulo A, ponto A. Vou falar que esse ângulo formado aqui é o meu ângulo A. Ponto B, vou falar que esse ângulo formado aqui, ó, é o meu ângulo B. Ele quer saber quem é o seno de A e quem é o cosseno de B. Para que eu descubra seno de A e cosseno de B, eu tenho que determinar exatamente qual é o tamanho desse ângulo. Como eu vou fazer isso? Simples. Se o ângulo parte do zero, mede 150, para ele chegar em 180 graus, quanto que me resta? Esse valor que falta para o ponto A chegar a 180 graus é exatamente o tamanho do ângulo A. Eu posso falar para vocês ainda que o ângulo A é igual ao ângulo B. Por que, pessoal, que eu posso falar isso? Lembrando da videoaula anterior. Esse tamanho, que é a abertura do meu ângulo, é simétrico a esse tamanho, que também é a abertura do meu ângulo. Ou seja, o ângulo A é igual ao ângulo B. Se o ângulo A é igual ao ângulo B, qualquer um dos dois que eu ache, eu consigo achar os dois. O ângulo A, como eu falei para vocês, é o quê? 180 graus, que é meia volta, ó, do zero, de uma extremidade do círculo até a outra. Ó. Um ângulo que parte do zero e chega aos 180 graus. 180 menos o ângulo beta. Reparem, ó, beta mais A é meia volta. E meia volta tem 180 graus. Ou seja, o ângulo A é 180 menos beta. Beta é 150 graus. Logo eu vou falar que A é 180 graus menos 150. Então, o meu A é 30 graus. Se o meu A é 30 graus, o meu B, que é igual ao meu A, também será 30 graus. Nesse caso, o autor está querendo o que nesse problema? Ele quer saber quem é o seno de 30 e quem é o cosseno de 30. Seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vamos lá para o segundo exercício? Como vocês puderam observar aí no enunciado da segunda questão, gente, é uma questão para você marcar qual é a opção correta. Nós temos opções de A até a letra E, e o ângulo base vai ser o ângulo de 4.555. Vocês reparem que em todas essas opções, o autor fala para vocês sobre o quê? Quadrantes e ângulos côncavos. Então, são dois itens que eu tenho que procurar. Qual é o mais fácil? O mais fácil para eu começar são os quadrantes. Por que esse ângulo de 4.555 está no terceiro quadrante? E como eu fiz isso? O jeito é muito simples. Para você saber em qual quadrante um ângulo está, se ele for maior do que 360 graus, basta que você tire suas voltas inteiras. Vou mostrar para vocês aqui, ó, no círculo da atividade anterior. Comecei no ângulo de 0 graus, dei uma volta inteira, 360. Se, por exemplo, eu tiver o ângulo de 390 graus, quer dizer o quê? Eu dei essa volta toda e parei em 30 graus, que é o 360, mais 30 é 390, ou seja, 390 deu uma volta inteira, mais 30 graus, parou no primeiro quadrante. É exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou descobrir
quantas voltas inteiras esse 4.555 tem. Como eu faço isso? Divido o ângulo por 360. Por que 360? 360 é uma volta inteira. Então eu vou descobrir aqui quantas voltas inteiras ele tem. Repare que o resultado foi 12,65277 e reticências. Quer dizer que esse 7 se repete infinitamente. O que me importa nesse número todo? Só as voltas inteiras. O restante que ele deu depois não me importa em nada. Só vai me importar as voltas inteiras. Então ele deu 12 voltas. Cada volta mede 360 graus. Por isso que eu coloquei aqui 12 vezes 360. Eu não disse para vocês que eu vou tirar as voltas inteiras do meu ângulo? É exatamente isso que eu fiz nessa linha. 4.555, que é o meu ângulo, menos as 12 voltas inteiras que ele deu. Essas 12 voltas inteiras equivalem a 4.320 graus. Ou seja, 4.555 menos 4.320. Isso me dá um resultado de 235 graus. Como nós sabemos, o terceiro quadrante ele vai de 180 a 270. Isso está entre os dois números. Então, 235 graus está no terceiro quadrante. Ótimo. Agora eu já sei que o meu ângulo de 4.555 está no terceiro quadrante. E terceiro quadrante eu só tenho duas opções aí que o autor me deu. É só eu me basear nelas. Ele fala que além de eu estar no terceiro quadrante, o meu ângulo é de 195 graus. Será que isso é verdade, gente? Vou voltar aqui nesse círculo para lembrar vocês lá da primeira aula. Aqui é 180, correto? 235 está em algum lugar aqui dentro do terceiro quadrante. Beleza. Essa abertura não tem que ser igual a essa abertura, que tem que ser igual a essa abertura, que tem que ser igual a essa abertura? Sim, todas as aberturas devem ser iguais. 180 para 235 são quantos graus, gente? 180 para 235 são 55 graus. Ele disse aí para vocês que tem que estar no terceiro quadrante e o ângulo côngruo é 195. Isso pode ser verdadeiro? Não. Por quê? 195 já passou do 180. Se quando passa do 180 eu descobri aqui que o ângulo é 235, como que pode ser 195? Então essa opção eu já descarto. A opção correta então, gente, é a letra E. O meu ângulo está no terceiro quadrante e ele tem como ângulo côngruo 4.195 graus. Por quê? Se eu pego esse ângulo e subtraio apenas uma volta, eu vou ter exatamente 4.195 graus. Vamos para a terceira questão agora? Vocês viram aí no enunciado da terceira questão, né, gente? Ele me deu números, ele enumerou várias questões e ele quer saber qual é o somatório. Questões dessa aqui tem 01, 02, 04, 08, 16, 32, 64 e por aí vai. Ele está querendo saber o quê? Ele quer saber qual é o somatório das opções que são corretas. E para eu descobrir o somatório das opções que são corretas, eu tenho que primeiro descobrir quais opções são corretas, correto? Então vamos lá. A primeira questão aí, ele está falando, a questão 01. Ele fala para vocês que o cosseno de 25π sobre 6 é meio e o seno de 25π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2.
Como que nós vamos saber se isso está certo ou não? Basta que eu transforme esse ângulo em radiano para grau. É muito mais fácil, né, eu descobrir o seno e o cosseno em graus do que em radiano. Então eu vou transformar isso aqui em graus, vou descobrir esse ângulo aqui em graus e a partir daí eu descubro o seno e o cosseno deles. Talvez através de uma tabela trigonométrica, talvez nem precise. Vamos lá. A gente sabe que sempre onde tem π, se eu quero transformar em graus, eu vou substituir por 180. Então vamos lá. 25 vezes 180 dividido por 6. Eu simplifiquei, ó. 180 dá para ser dividido por 6. Como eu tenho multiplicação e divisão, não importa em qual ordem eu faça. Então eu gosto sempre de fazer a conta pelo jeito mais fácil, pelo jeito que eu consiga resolver de cabeça. Então, ó, 180 dividido por 6 é fácil, 30. Então eu vou ter 25 vezes 30, que dá 750 graus. Ah, mas 750 graus não é nenhum ângulo que eu conheça. Pô, mas 750 é um ângulo pequeno, dá para eu montar de cabeça, ó. Se eu dou uma volta completa no meu círculo, eu vou ter 360. Se eu dou duas voltas completas, eu vou ter 720. Aqui é 750, não é? Quer dizer que eu dou duas voltas completas, ó, 360, 720 e paro no ângulo de 30 graus. Então, o meu 750 é a mesma coisa que 30 graus. E 30 graus eu acredito que todo mundo saiba. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e não meio. O seno de 30 é meio e não raiz de 3 sobre 2. Então, a gente já consegue perceber que essa alternativa 0,1 está errada. Vamos lá, então, para a alternativa 0,2. A alternativa 0,2, o autor fala: a função 3 vezes o cosseno de x mais 15 tem um maior valor, 18. Será que isso é verdade? Sim, e eu consigo afirmar isso para vocês basicamente sem fazer conta. Por quê? Independente do ângulo que eu coloque no meu cosseno, vocês lembram lá do vídeo passado que o maior valor trigonométrico de cosseno e de seno é o número 1. Independente do ângulo, o maior valor que o meu cosseno pode assumir é o número 1. Ou seja, eu posso colocar qualquer ângulo aqui nesse x. Quando eu fizer o cálculo cosseno desse ângulo que eu coloquei, o maior valor que eu vou ter é o número 1. Logo, eu tenho 3 vezes 1 mais 15, 3 mais 15, 18. Fácil essa questão. Então, eu posso afirmar para vocês que a questão 02 está correta. Gente, as questões 04, 08 e 16 são questões um pouco mais complexas e que, se eu resolver manualmente, explicando passo a passo, vocês provavelmente vão entender um pouco melhor. Por isso, eu vou cortar o vídeo agora e nós vamos assistir só a resolução da questão comigo explicando ao fundo. Vamos lá? Então vamos lá. A questão fala: a função y, que é representada por 1 mais 2 cosseno, abre parênteses, x menos π sobre 2 tem como período 2π.
Então vamos lá, gente. Algo que é fixo, não vai mudar nunca, é que o período de uma função ele pode ser determinado da seguinte maneira. A função de x mais o seu período é igual à função de x. Então, uma função qualquer mais o seu período tem que ser igual a essa função qualquer. Só que essa função não é solta. Quando eu continuar resolvendo, vocês vão ver que vai entrar um símbolo do lado dela, que é um símbolo quase que universal, quando a gente fala de função trigonométrica. Então, vamos lá. Como que eu vou representar isso aqui? No lugar de f de x, eu vou escrever a função novamente. Então, ó, eu tenho 1 mais 2 cosseno de x menos π sobre 2 mais o período. É exatamente isso aqui, ó, função de x mais p. Eu tenho a função de x mais o período. Isso tem que ser igual à minha função de x, que é quem? 1 mais 2 cosseno de x menos π sobre 2 mais 2 kappa π. Por que esse 2 kappa π? Ele é um termo universal quando a gente fala de trigonometria. Ele vai estar junto de qualquer função trigonométrica. É como se fosse um indicador. Reparem, gente, que eu tenho 1 de um lado, 1 do outro. É tudo uma soma. A única coisa que tem multiplicação são esses termos aqui. Então, eu posso falar que esse 1 é exatamente igual a esse. Eles estão opostos na igualdade. Então, corta. Esse 2 cosseno de x menos π sobre 2 é exatamente igual a esse 2 cosseno de x menos π sobre 2. Tudo igual até o sinal, ó. Mais 2, multiplicação, multiplicação, menos, menos, tudo igual. Então, eu também posso cortar isso tudo com isso tudo. Me sobrou o quê? Que o meu período é igual a 2 kappa π. Esse kappa, como a gente está falando de um ciclo trigonométrico, e a gente já viu que dentro do ciclo o maior valor é 1, vamos colocar aqui ele, ó, o maior valor para cosseno é 1, então vamos colocar que esse kappa é igual a 1. Então, eu tenho que P é igual a 2 vezes 1 vezes π. O período é igual a 2 vezes 1 vezes π. Logo, o meu período vai ser igual a 2 π. Então, a alternativa 04 do problema está correta. O período da função y igual a 1 mais 2 cosseno de x menos π sobre 2 é igual a 2π de fato. Vamos lá, gente, ó. Eu já deixei mais ou menos o desenho feito e agora eu vou explicar para vocês. O autor está querendo saber se essa questão aí é verdadeira. Ele está falando que para seno de x, a função vai ser crescente
no intervalo π sobre 2 e π. Por que o π sobre 2 está aqui e o π está aqui? Como nós vimos no primeiro vídeo de trigonometria do Matemática Show, π é 180, logo π sobre 2, 180 sobre 2, 90. Ângulo de 90 graus está no topo, ângulo de 180 na extremidade horizontal do lado esquerdo. Então vamos lá. Ele quer saber se nesse intervalo, aqui, o meu seno ele é crescente. Será que ele é crescente, gente? Seno, como eu falei para vocês, é essa reta vertical, correto? Ou seja, se eu tenho um ângulo nesse ponto imaginário que eu fiz aqui, eu vou ter mais ou menos um seno nessa altura. O meu seno de valor igual a 1, o meu ângulo tem que ser exatamente 90. Então, eu já vou explicar para vocês sem muita conta, sem muita delonga. Aqui, o meu ângulo é 90 graus. Seno de 90 é igual a 1. Vou escrever aqui do lado para vocês. Seno de 90 é igual a 1. Seno de 180 não é igual a 0? Seno de 180 igual a 0. Saí do 90, cheguei no 180. Saí do 1, cheguei no 0. Tem como isso ser crescente? Não. Eu vou fazer só mais um exemplo para vocês terem a noção. Aqui, quando o ponto está aqui em cima, o meu seno é igual a 1. Se eu descer o valor, se eu descer o valor, aqui é 1, aqui é menor do que 1. Para onde que o ponto veio, Eu vou ter um ponto aqui, ou seja, eu tenho um ângulo mais ou menos isso aqui, Então, o meu ângulo ele não é mais de 90 graus, igual seria, se o meu valor de seno fosse 1. O meu ângulo ele é maior do que 90. Ou seja, do intervalo de 90 graus até o intervalo de 180, a minha função seno de x, ela é decrescente. Então, eu posso afirmar para vocês que a alternativa 08 está errada. Vamos lá, gente, Para eu corrigir essa alternativa 16, eu já deixei aqui uma conta montadinha para ficar mais fácil, né? O autor pergunta se o ângulo de menos 3.515 está no primeiro quadrante. Bom, primeiro, para ninguém se complicar com esse sinal negativo, vamos fazer então ele com sinal positivo. Vai dar a mesma coisa, no finalzinho eu vou mostrar para vocês. Lembram lá da segunda questão? Para eu descobrir em qual quadrante o meu ângulo está, basta que eu divida ele por 360, pegue apenas o número que vem antes da vírgula, que é o número inteiro, para eu tirar as voltas inteiras. Então, eu tenho aqui 3.515 menos 9 vezes 360, 9 voltas inteiras. 3.515 menos 3.240, 275 graus. Ou seja, se esse ângulo aqui fosse positivo, ele estaria no quarto quadrante. Lembrem-se que o quarto quadrante ele começa no 270 graus.
Então está no 275, já é quarto quadrante. Vamos fazer aqui um círculo mais ou menos rapidinho, só para a gente interpretar isso como se ele fosse negativo. Ele sendo positivo, as voltas são no sentido anti-horário. Ele sendo negativo, as voltas são no sentido horário. Então vamos lá, ó. Aqui é o 0 graus, correto? Então eu comecei em 0 graus, dei uma volta. Lembrem-se que eu dei 9 voltas completas. Eu fiz a conta com um número positivo, mas a quantidade de voltas para ele, positivo ou negativo, é a mesma. Então, ó, estou aqui no 0. Uma volta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas. Comecei no 0, obviamente que na 9ª volta eu pararia no 0. Só que depois disso eu andei mais 275. Agora que vai mudar. Por quê? Porque é sentido horário, é negativo. Então esse 275 vai ser assim, ó, 90, 180, 270, 275 negativo. Ou seja, o ângulo de menos 3.515 está no primeiro quadrante. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Uma feliz Páscoa e principalmente que o amor de Cristo tenha ressuscitado no coração de cada um de vocês. Até mais!